Olá, eu sou o pastor João Balbino. Seja bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos na série Mensagens para os Remanescentes. Nesse vídeo, veremos o conteúdo do capítulo de número 46 do livro de nossa autoria. O título do capítulo é Somos o Aroma de Jesus Cristo. Por favor, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, eu peço que faça isso. Peço que sempre deixe o seu like ao assistir uma mensagem, sempre deixe o seu comentário e também que compartilhe os vídeos. Nós agradecemos. Vamos para o vídeo da mensagem. Nosso tema é Somos o Aroma de Jesus Cristo. Leiamos 2 de Coríntios, capítulo 2, versículos 14 ao 17. A Bíblia diz: Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Jesus Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiros de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. O texto que nós acabamos de ler inicia com gratidão a Deus. Graças a Deus. É uma expressão que denota reconhecimento, dependência e, obviamente, um certo sentimento de compromisso ou de dívida. É interessante. Em português, como resposta por uma graça recebida, comumente se diz obrigado ou muito obrigado. Mais do que reconhecimento verbal, significa literalmente o compromisso de retribuir, de algum modo, pelo favor recebido. Quem diz obrigado, se obriga. Em seguida, ainda no versículo 14, a Bíblia afirma que Deus sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. A vitória de Jesus Cristo é o fundamento, é o alicerce de nossa jornada vitoriosa. Somos conduzidos vitoriosamente por sermos participantes da vitória de Jesus Cristo. Jesus disse: Eu venci o mundo. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Em Romanos 8,37, a Bíblia diz: Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A ênfase nos versículos que lemos em 2 de Coríntios, capítulo 2, versículos 14 ao 17, é missões. O apóstolo Paulo era um missionário de Jesus Cristo. Em todo lugar, a vida de Paulo exalava a fragrância do conhecimento de Cristo que estava junto com Paulo. Contudo, esse aroma de Cristo, que obviamente é uma unanimidade no gosto do céu, lamentavelmente, não goza de semelhante prestígio entre aqueles que estão perecendo. Seguir a Jesus jamais foi algo popular. O Evangelho e os professos do cristianismo não desfrutam de popularidade na terra. Jesus, com clareza, avisou que o mundo nos odiaria. Marcos capítulo 13, versículo 13, João capítulo 15, versículos 18 ao 19, trata disso. A vida dos filhos de Deus causa uma tensão irremediável em meio às pessoas de mentalidade secularizada. E a razão disso ser assim é simples de explicar. Em primeiro lugar, a vida de pessoas como Paulo causa uma tensão irremediável em meio às pessoas de mentalidade mundana, porque a vida de gente do céu impõe a necessidade de dar uma resposta a Jesus Cristo, aceitação ou rejeição. Em segundo lugar, a vida dos redimidos por Cristo causa uma tensão irremediável porque a vida de gente do céu, num mundo que foi invadido pelo mal e pelo pecado, acaba sendo uma afronta e uma denúncia contra as coisas que não harmonizam com os princípios e com os valores do céu, contra as coisas que o céu censura, cuja principal é a ausência de culto a Deus na vida, é a ausência de devoção a Deus. Observe que, em se tratando da fragrância do conhecimento de Jesus Cristo, a resposta que uma pessoa dá tem a ver com o fato de se há obra de Deus em sua vida ou se não há
obra de Deus em sua vida. Portanto, não é um simples assunto de gosto ou de preferências pessoais, mas uma questão que envolve a realidade espiritual, que é um tema que a maioria das pessoas ignora. O texto que lemos esclarece que uma vida em Cristo, piedosa e santa de verdade, é cheiro de morte, um cheiro repugnante, mas repugnante para aqueles que estão perecendo, para aqueles que vivem fora do Evangelho, centrados em si mesmos, que são independentes de Deus e carnais. Entretanto, para aqueles que estão sendo salvos, aqueles que desfrutam de comunhão com Cristo, a vida dos filhos de Deus é fragrância de vida, um aroma realmente muito agradável. Somos testemunhas de Jesus Cristo para todas as pessoas. Temos que nos concentrar na missão evangelizadora que nos foi confiada. Significa fazermos com que as pessoas ouçam o Evangelho de Deus, ouçam o nosso testemunho e também vejam o quanto Jesus Cristo nos abençoou e continua nos abençoando. Vejam a nossa vida transformada. Pergunto, como que as pessoas saberão que Jesus nos abençoou? Número 1, a Bíblia diz, vá e anuncie. Ao homem que foi libertado de uma legião de demônios, nosso amado Senhor Jesus instruiu. Vá para casa, vá para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 19. Isso é testemunho, isso é proclamação. Número 2, é vivermos em amor real dentro da família da fé. A prática do amor entre os membros de uma igreja local é uma demonstração convincente de que há obra do Espírito de Jesus em nossas vidas. Disse Jesus, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Número 3 é unidade no corpo de Cristo. Somos um com o Senhor Jesus e um com todos que, assim como nós, mediante a graça de Deus, também foram unidos a Cristo. Disse Jesus, Evangelho de João, capítulo 17, versículos 20 e 21. Rogo para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Número 4, por meio de nossas boas obras. Disse Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A pergunta que aparece no texto, versículo 16, mas quem está capacitado para tanto? As pessoas capacitadas para serem o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo são todas as pessoas que Deus, mediante a sua graça e poder, capacitou. Ou seja, são todas as pessoas que receberam o Espírito de Jesus, que receberam o verdadeiro poder espiritual e foram constituídas testemunhas de Jesus Cristo. Atos, capítulo 1, versículo 8, refere a isso. As pessoas capacitadas são todas as pessoas que podem dizer junto com o apóstolo Paulo, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. No versículo 17, Paulo declarou, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. A palavra grega, traduzida para o português por negociamos, é kapeleo, que basicamente significa vender algo de maneira fraudulenta, ludibriando o comprador. É o caso de alguém que defende proclamar o Evangelho, contudo, controlado por seus próprios interesses carnais, visando algum tipo de benefício pessoal, entrega uma falsificação do Evangelho, entrega uma mensagem adulterada. Por exemplo, entrega uma mensagem que atenda aos gostos e às expectativas de seus ouvintes. Leia-se, contratantes. De fato, há pessoas que com grande convicção
defendem suas teses, defendem crer nisso ou naquilo outro, quando na verdade não creem em coisa alguma, não passam de enganadores profissionais, pessoas guiadas pela vaidade de seus pensamentos e por seus interesses mesquinhos e obscuros. São pessoas que precisam se arrepender. O evangelho puro é Jesus Cristo somente. A mensagem está relacionada com a salvação de vidas, está relacionada a questões que envolvem a eternidade. A resposta que uma pessoa dá ao evangelho determina a sua destinação eterna. Isso é algo muito sério. Aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo escreveu: "Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê." Aos Coríntios, Paulo declarou: "Nós pregamos a Cristo crucificado." E depois: "Pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado." 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 23, capítulo 2, versículo 2. O evangelho de Deus é centrado em Jesus Cristo e em sua cruz, não no homem. O evangelho bíblico quebra todo o princípio de arrogância e de independência humana em relação a Deus, reduz o ser humano à posição de criatura caída, indigente perante Deus e absolutamente necessitada da graça de Deus, necessitada do perdão do céu. O evangelho trata de arrependimento de pecados e de fé em Jesus Cristo para a vida nova. O evangelho trata de reconhecimento do senhorio absoluto de Jesus Cristo sobre a nossa vida e sobre todas as coisas. O evangelho trata de entrar num relacionamento pessoal e eterno com Deus. Finalmente, gostaria que você entendesse que a nossa união pessoal e mística com Jesus Cristo, que vive em nós, faz de nós o aroma de Cristo para todas as pessoas. Desfrute Emmanuel e a obra de Deus tomará lugar em sua vida. Oremos. Pai, te agradecemos pela graça de o Senhor, por meio de nossa vida, disseminar em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Eu oro com gratidão em nome de Jesus Cristo. Amém. O tema do próximo vídeo é Deus realmente existe. Agradecemos por assistir, que nosso amado Senhor Jesus se agrade em te abençoar abundantemente. Até o próximo vídeo. Graça abundante.